Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem? Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Esperar aí. Quem estiver entrando, vai dando um coraçãozinho aí pra gente. Se estiver o som ok, se estiver tudo certo. Hoje a gente vai fazer uma live bem interessante. O Dr. Denner Clemente é um colega de profissão, um advogado também na área trabalhista. Ele vai estar aqui com a gente. Vai ser um prazer imenso essa live. A gente programou um pouco em cima da hora semana passada, mas eu acho que o tema é bem interessante, tem muito a acrescentar a gente. Vou ver se o Dr. Denner já está aí. Doutor, manda a solicitação para mim que eu já vou te incluir aqui. Dr. Denner. A gente vai falar hoje sobre os impactos da pandemia, essas mudanças na lei do trabalho, tudo que está acontecendo, e a gente vai ter uma visão bem legal dos dois lados, né? Deixa eu chamar o Dr. Denner aqui. Aline, tudo bem? Consegue Oi, ouvir? doutor. Tudo jóia? Consegue me ouvir bem aí? O pessoal está me ouvindo? Acho que seu som está um pouquinho baixo. Está um pouquinho baixo? Deixa eu só me organizar aqui, só um minuto. Acho que vai ficar melhor. Só aumentar aqui. Melhorou? Acho que melhorou. O pessoal está escutando bem Melhorou? Se aí? tiver melhor, o pessoal puder dar um feedback para nós. Eu tô te ouvindo. O doutor tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem. Estou até com um café aqui para a gente bater Tá um certo, papo legal. tá certo. Então, o doutor estava apresentando aqui o nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre os impactos da pandemia na relação de trabalho. Vamos ter uma visão um pouco não vai ser um debate, mas assim, a gente tem visões, né, diferentes. A gente enxerga os dois lados, a gente vê o ponto de vista da empresa, do empregado, mas tem alguns pontos que às vezes a gente acha que fica um pouco desfavorável para um, ou fica desfavorável para outro, né? Cada um tem uma visão um pouco diferente, então eu acho que é legal essa discussão, essa apresentação, né? Acho que vai ser um tema bem legal da gente conversar. E é uma satisfação estar aqui com o doutor, essa live. A minha relação com o doutor Denner, a gente faz uma mentoria junto, né? Acabamos de começar uma mentoria junto. Então, a gente está trilhando um caminho legal junto aí. Queria que você falasse um pouquinho, doutor, conta um pouquinho sobre você, a sua história no direito. Certo. Aline, o pessoal está falando que o seu som está oscilando um pouco. Se o meu estiver oscilando também, vocês me falam, tá, pessoal? Por gentileza, vai dando esse feedback para nós aí. Mas, como a Aline falou, né? Meu nome é Denner Clemente, sou advogado aqui em Rio Verde, né? No de Goiás. Eu sou especialista em direito de processo do trabalho, então é uma área que eu quase que exclusivamente eu atuo aí já há alguns anos, né? Eu brinco que eu nasci no direito do trabalho, viu, Aline? Porque o meu primeiro emprego foi na Justiça do Trabalho como menor aprendiz. Eu comecei como menor aprendiz na Justiça do Trabalho, saí de lá, eu fui para um escritório ser secretário. Daí, nesse escritório, como secretário, eu me tornei estagiário, me tornei advogado lá. Aí eu decidi, há 3 anos atrás, sair desse escritório e trilhar o meu caminho, né? E aí, com as próprias pernas, como dizem aqui em Goiás. E aí, decidi montar o meu escritório, né, com sociedade aí com mais uma colega, que atua mais na parte civil e na parte de família, e eu sou responsável, que quase exclusivo aí da área trabalhista. Então, essa é a minha trajetória aí no direito do trabalho. Eu sou formado aqui mesmo na cidade, né, na Universidade de Rio Verde. Eu sou pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito do Processo do Trabalho pela Faculdade Sul-Americana, pela FASAN, que é uma universidade aqui na capital, né, na capital Goiânia. E essa é a minha trajetória do direito. A gente que está se conhecendo agora, é bom que você já sabe um pouco também do meu currículo aqui. E eu sou presidente aqui na cidade também, né, da Comissão da Advocacia Jovem, que é uma comissão voltada aí para auxiliar o jovem advogado, para poder fazer com que o jovem advogado tenha. Não estou te ouvindo, Aline.
Acho que não estou te ouvindo, Aline. Não estou ouvindo direito, doutor. Vai ficar um pouquinho Tá baixo. meio ruim a sua. Não Ó, entendi. Tá meio ruim o seu áudio. deixa eu ver se vai melhorar. Peraí. Tá. Deixa Aí, eu doutor, aproveitar e estão mandar um falando que é abraço um aqui excelente para. advogado, parabéns ao TNT. Michele. Ah, obrigado. Esse pessoal aí é meio suspeito para falar, né? Ah, é? Tem aí a Michele, que é uma grande amiga minha, né? Tem o meu professor, eterno professor Arício, tem a minha noiva Jasmine, que acabou de entrar também. Esse pessoal aí é meio suspeito para falar de mim, viu? Mas que bom, tô falando bem, né? Que bom. Tá muito ruim assim, o seu internet, Aline. Não sei se Tá só trava para travando? mim aqui, pessoal. Tá travando bastante. Se puder, o pessoal dá um feedback aí no áudio e no vídeo da Aline, ver como que tá, falar pra gente aí se estão ouvindo bem ou se é só comigo. O áudio da É, Aline tá o meu tá falhando, né? falhando. É, deixa eu ver É, aqui. o meu, se estiverem falhando, vocês me falam, tá, gente? Eu vou tomar café. Quer que vocês não se importem, tá? Que não é nada formal. Tá travando bastante, né? Oi, Eu tô vendo mesmo que tá travando com oi. imagem, sem áudio. Falei. Aline, a sua internet tá bem lenta aí hoje, hein? É, eu tô sozinha aqui, achei que ia estar um pouquinho melhor. Você acha que tá É, travando muito? mas é o dia. Não, mas é o dia, viu? Vou ser bem sincero É. para você. Tem dias que no escritório também não funciona nada em lugar nenhum. Será que melhorou Mas agora? tá. Melhorou, Aline. Agora Tá, melhorou. então tá bom. Então você E conseguiu aí? ouvir o que eu tinha dito? Tô te ouvindo, doutor, tá? Tá Joia. falhando muito Então, aí ainda, eu. estão mandando que o meu tá falhando Não, muito tá ainda. tranquilo. Acho que tá Agora melhor. foi. Tá, Agora então tá bom. tá bom. Então, eu também, né, complementando aí o meu currículo, eu sou presidente da Comissão da Advocacia Jovem aqui na cidade, né? É uma comissão aí voltada para auxiliar o jovem advogado, né, dar um auxílio para ele ali nos primeiros anos de OAB. A gente sabe quão é difícil, né, o jovem advogado ter, ter a prática, né? Na faculdade a gente não aprende essa prática, a gente aprende geralmente só a teoria. Então, a nossa comissão ela tem essa finalidade. A gente pega o jovem advogado e tenta trazer ele, né, para dentro da OAB, para inserir ele ali junto aos advogados mais antigos de casa, para fazer essa troca de experiências. Muito bacana mesmo a nossa comissão aqui. É legal, doutor. Às vezes o jovem advogado ele tem uma insegurança que é muito mais do que o conhecimento jurídico, né? Ele tem uma insegurança com o novo, né? E esse respaldo deve ser É, bem, bem legal, bem bacana. Parabéns. é bem bacana. É bem bacana, justamente isso que você falou, né? A advocacia, principalmente no começo ali, elas, às vezes o advogado ele sabe muito, ele tem bastante conteúdo, mas ele aprendeu tudo na parte teórica, né? Na Sim, prática mesmo, eu digo que a gente aprende a advogar advogando, né? É quebrando a cara, é indo nos balcões da vida, é fazendo audiência, é peticionando. É só advogando mesmo que você cria essa casca, que você se torna advogado de verdade. é verdade. Doutor, vamos lá então, entrando no nosso tema. O primeiro ponto que eu queria conversar é com relação às relações de trabalho. A gente sabe que as relações de trabalho, elas são encaradas sempre como o trabalhador como um hipossuficiente, né? E isso tem muito mais a ver com o poder empresarial, com o comando do trabalhador, do que efetivamente com o salário que ele recebe, né? Então, esse imposto suficiente, o trabalhador sempre se vê numa visão, assim, a gente sempre vê ele com uma visão direto fragilizada. E aí é muito esforço da empresa para provar que não, né? E aí, diante disso, com essa pandemia, com todos esses problemas nas relações de trabalho, o doutor acha que melhorou essas relações de trabalho ou piorou? Fragilizou mais ou conseguiu abrir uma conversa melhor? Aline, vamos falar assim, né? Antes, vamos puxar para esse ponto aí, antes da gente falar da pandemia em si, né? Eu creio comigo, embora advogue aí para empresas, advogue também para reclamante, Sim, eu vejo que a situação ficou um pouco mais complicada para o reclamante. Tá? As relações de trabalho, a questão da hipossuficiência, a questão da proteção,
Com a vinda aí, né, da reforma trabalhista, a gente viu que isso deu uma diminuída. Então, aquela proteção que existia antigamente, aquela justiça do trabalho paternalista, que pegava o trabalhador quase que fazia dele ali um filho realmente, a gente viu que isso mudou bastante, bastante. Então, hoje as empresas têm um poder muito maior dentro da justiça do trabalho do que tinham antigamente. A gente vê que o trabalhador, embora ele ainda seja protegido pela CLT, o nível entre os dois já não é mais aquele tão distante, né? A gente já não tem mais aquela disparidade. A corda já não tem um lado tão fraco mais. Embora ainda tenha, isso não é tão visível como era antigamente. Então, deu-se uma equilibrada. Entendi. E o doutor acha com tivemos muitas alterações, né, na legislação trabalhista, e aí a gente teve muitas medidas provisórias que entravam, revogavam uma parte, e aí MP que perdeu vigência. Então está sendo um período muito conturbado para todos, né? Para empresas e para empregados também. E algumas dessas medidas visam proteger o emprego e visam proteger a empresa, porque sem empresa não tem emprego, né? Mas em alguns momentos, numa visão assim pró-reclamante, né, que eu estou aqui fazendo meu papel, defendendo o lado do reclamante, eu vejo que foram dadas alguns benefícios para a empresa e sem essa contrapartida tão grande para o empregado, né? Como reduções de salário, e aí o governo entra com uma participação mínima para cobrir isso, né? Sem poderia contribuir mais, poderia auxiliar mais. Então, apesar dele deixar o encargo sempre com a empresa, o final prejudicado acaba sendo o trabalhador, porque a redução salarial cai no colo dele, a suspensão cai no colo dele, as demissões ficam para o trabalhador, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Aline, aí eu vou discordar um pouco de você, né, nesse sentido, porque eu vejo que o principal foco, né, e o principal objetivo de tudo isso é a manutenção do emprego, né? É a manutenção das relações de trabalho. Então, nós estamos vivendo um momento que ele é um momento de exceção. Ele não é a regra, né? Então, é um momento difícil para todo mundo. O que o governo tem tentado junto às empresas, né, com essas medidas provisórias? É fazer com que o emprego continue. Que mesmo que sofra uma pequena redução, em alguns casos sim, uma redução grande. Mas em outros não. Em outros, alguns casos, o trabalhador recebe praticamente a mesma coisa. Na maioria dos casos, eu acredito, o trabalhador recebe quase que a mesma coisa. E para as empresas hoje, lógico, nós temos aquelas que se aproveitam da situação, isso acho que todos os lugares vão existir, né? Vai existir pessoas ruins em todos os âmbitos, então vão existir empregadores que vão se utilizar disso para poder vantagem. Mas em grande parte, né, a grande parte ali dos empresários sérios, eles se utilizam disso justamente para não ter que demitir os seus funcionários, para não ter que colocar eles na rua, porque é melhor, às vezes, uma pequena redução do que o salário completamente, a pessoa não receber ele, né? É a pessoa deixar de receber aquilo ali. Então, a gente vê aí que tenta-se um equilíbrio. Lógico, eu entendo, né, em alguns casos, que o trabalhador realmente ele sofre uma grande perda de salário ali, e isso afeta demais, né, na vida dele. Mas é como eu disse, a gente está vivendo um momento de exceção, não é a regra, né? Nesse momento, o que é possível fazer para que esse trabalhador continue trabalhando? O que é possível fazer para que essa relação de emprego não seja interrompida? Então é isso que eu vejo. E como eu te disse, na maioria dos casos, nós não temos uma redução tão drástica assim no salário, né? A gente tem, na grande maioria dos casos, o salário quase que normal que a pessoa recebia. Tá. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu... Não, eu consegui entender, consegui. Eu acho que a dificuldade maior é a redução do salário, às vezes alguma suspensão, tá sendo uma batalha para tentar manter. Mas eu digo assim, no sentido de a estabilidade prevista na MP para os trabalhadores é uma estabilidade equivalente, aí depois ele é mandado embora, a indenização fica abaixo do que a estabilidade, sabe, nesse sentido? Nesse ponto eu tenho que concordar com você.
nesse ponto, o período de estabilidade ele é muito curto. Uhum. A MP deveria ter fomentado, ter incentivado um pouco mais, que não tivesse as demissões, que essas suspensões fossem realizadas, e dessem para o trabalhador um período de estabilidade maior. Ó, não sei o período certo, mas que 6 meses, 1 ano, porque se o objetivo não é a relação continuada, o objetivo não é que os contratos de trabalho sejam mantidos, Sim. então por que eu vou dar estabilidade só de 60 dias, por exemplo? Sim. Que é igual Ainda mais, no caso de uma suspensão, né? ainda mais com a possibilidade de demissão, mesmo nesse período de suspensão, e aí se reduz a indenização mais ainda, né? Então, você prevê uma estabilidade, mas aí se demitir sai mais em conta do que ficar com o funcionário, assim. Então, É justamente. Essa é uma crítica que eu faço. Já que a ideia era a manutenção das relações de trabalho, não, então vamos fazer de tudo para que essas relações sejam mantidas. Vamos aumentar o período de estabilidade, show de bola. Essa é uma crítica que eu faço, mas como que eu posso te dizer? A MP ela tem pontos bons e pontos ruins. E na minha visão, ela tem mais pontos positivos do que negativos. Né? Ela tem mais vantagens do que desvantagens. Ela é mais benéfica do que maléfica. Né? Ela cumpre o objetivo maior, que é o de manutenção das relações de trabalho. Em dados momentos, sim, temos problemas, temos exageros, temos. Mas na sua grande maioria, o negócio é por uma boa causa e, na minha visão, é uma MP justa. Né? Tanto a 927 quanto a 936. Sim. Essa parte da estabilidade também, eu deixo minha crítica com relação à concessão. Teve uma medida provisória que deu um benefício para os empregadores de financiamento da folha de pagamento, estendeu o prazo de pagamento de FGTS, estendeu o prazo de pagamento de férias, 13º. Então, assim, apesar da manutenção do emprego, eu entendo que os empregados, eles saíram bem prejudicados, né, dessa relação. Então, a gente vê normas de segurança e medicina do trabalho sendo violadas, como direito de férias, antecipação de férias. Então, assim, vão ter trabalhadores que vão trabalhar aí 2, 3 anos direto, sem ter direito a férias, sendo que a férias não é uma concessão benéfica, não é, olha, ele vai passear, ele vai ter férias. É uma norma de segurança, medicina do trabalho, ele tem direito de se afastar, né, de se isentar do local de trabalho, ter um respaldo de uma saúde mental, né? Isso. Eu acredito que... Pode falar. Pode falar, pode falar. Eu acredito que as empresas não vão conceder. Falar, olha, você está cansado, olha, faz 3 anos que você não tira férias, vai descansar. Eu acredito que não, que as empresas vão falar, ó, você já gozou das suas férias, paciência, foi um período difícil para todo mundo, agora trabalha, né? Não, eu entendo seu posicionamento, mas existem hoje muitos tipos, né, que você pode utilizar nesse período. Né? São vários os artefatos que você pode utilizar nesse momento. Você tem a antecipação das férias, você tem a suspensão do contrato, você tem a redução de jornada. Então, cabe nesse momento, né, na minha visão, um bom senso empresarial e um bom senso do trabalhador também. Não é simplesmente eu chegar lá, antecipar todas as férias dele durante 3 anos, 4 anos, e ele não tirar férias mais. Existem outros meios para que você não utilize simplesmente o fato das férias. Eu posso, por exemplo, vou te dar um exemplo. Trabalhador que ganha de salário mínimo. Eu faço a suspensão do trabalhador, né? O governo financia 100% do seguro-desemprego que ele receberia, que daí o mesmo salário que ele teria. Suspendo ele por 2 meses, o contrato de trabalho por 2 meses. Veio, eu não tenho mais condição de manter, ainda não tenho condição de manter esse trabalhador. Eu antecipo 1 ano de férias dele. É um bom senso. O problema é o que você disse, né? O problema é que algumas empresas, alguns empresários, também alguns trabalhadores, então, todo mundo, alguns, né? Eles vão se utilizar desse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de exceção, para poder tirar vantagem. Tanto empresários, isso eu vi, já vi casos, né, de pessoas que vieram me procurar, por exemplo, reclamantes, e me falaram, olha, eu tive um contrato suspenso, mas continuo trabalhando. E aí, como que fica? Né? E aí a gente fala, olha, né, a ideia não é essa. A ideia é justamente
você teve a suspensão é justamente para você ficar na sua casa, para que não tenha o perigo de contágio ou algo do tipo, né? Então a gente vê que nesse caso específico, uma certa empresa se aproveitou do momento para tentar tirar vantagem. Ela continua trabalhando, ela continua lucrando e abriu mão de pagar ali a mão de obra daquele trabalhador. Então, vão existir esses casos, sim. Tá? Isso aí eu não posso negar. Vão existir esses casos, sim. Mas na sua grande maioria, eu pelo menos, né, eu vejo que a grande maioria dos empresários, eles têm uma visão séria do negócio. Eles têm um entendimento sério do negócio, né? Existem alguns que não, mas a grande maioria, sim, elas se importam em fazer a coisa certa. Eles se importam em fazer o negócio correto. E como eu te disse, hoje é um momento de bom senso. Então, existem vários mecanismos para você conseguir manter as relações de trabalho nesse momento sem prejudicar o trabalhador e sem prejudicar a empresa. E é o que eu acho que a MP faz. Ela tem pontos muito positivos. Os pontos positivos dela são maiores do que os negativos, na minha visão. Tá. O doutor acha com relação às negociações, né, a possibilidade de fazer acordos individuais, de conversar direto com o empregado, uma coisa que foi difícil de aceitar, né, foi difícil de engolir um pouco, essa possibilidade de tira sindicato, tira justiça do trabalho e senta os dois e conversa. Uma conversa que a gente sabe que não é de igual para igual, ainda mais num momento de pressão em que o empregado está desesperado fazendo de tudo para não perder o emprego. Então, assim, ele vai, onde eu assino, é só isso, né? Então, eu acho que a dificuldade da conversa, do bom senso, e não só de um tentar tirar vantagem em cima do outro, né? Por isso que eu tenho, assim, eu não tenho uma opinião toda formada quanto à questão dos sindicatos, por exemplo, né? Eu acho que o sindicato ele tem um papel muito relevante, né? Eu acho que em muitos dos casos a força sindical representaria muito melhor os direitos, né, e os interesses do trabalhador do que o trabalhador sozinho, né? Então, em alguns casos de negociações individuais, eu sinto que existe esse mesmo problema que você disse aí. Isso eu tenho que concordar contigo também, né? É muito difícil a gente imaginar, em alguns casos é possível a gente imaginar, né, uma negociação entre trabalhador e empregador ali em iguais condições, né? Mas a grande maioria a gente sabe que a negociação ela é uma imposição. Ela vem de cima para baixo. Ela vem do patrão para o funcionário. Olha, é assim que vai funcionar, é assim que as coisas vão acontecer. E ou você aceita ou, infelizmente, eu tenho que dispensar. E aí o empregado, desesperado, precisa manter ali a sua família, precisa manter a renda, ele acaba acatando, né? Isso é verdade. É uma coisa que eu tenho também crítica. Porém, como eu disse, né, eu acho que as coisas deveriam ter sido, as negociações, elas deveriam ter sido direcionadas aos órgãos de classe, aos sindicatos. Então, olha, eu tenho a possibilidade de uma suspensão, eu tenho a possibilidade de uma redução e tudo mais, porém, eu tenho que passar pelo crivo do sindicato. Porque o sindicato teria forças, sim, de representar, até porque tira do trabalhador um pouco aquele confronto direto. É você que não está aceitando, é você que não quer me ajudar. E transfere para o sindicato essa responsabilidade, vamos dizer assim, né? Eu acho que a força do sindicato é maior. E a falta de qualificação intelectual também do trabalhador de ter conhecimento jurídico, ele não sabe, né, se está certo, se pode. Em alguns casos, sim. É como eu disse, né? São casos de casos. O problema é que o direito do trabalho é muito complexo para você igualar todos os trabalhadores, colocar todo mundo em igual condição. A gente sabe que tem trabalhador que negocia de igual para igual com o dono, tem capacidade até maior, às vezes, do que o dono, uma capacidade intelectual, uma capacidade de compreensão muito maior do que, às vezes, até o próprio dono. Mas a grande maioria, o trabalhador médio ali, a gente sabe que ele não tem essa condição. Ele não tem essa condição de negociar com o empresário. O negócio vem como imposição mesmo. O negócio vem de cima para baixo, como você disse. Então, por isso que eu faço essa ressalva, né? Eu acho que as negociações de maior impacto, elas deveriam ter o crivo do sindicato. Elas deveriam ser por negociação coletiva ou por acordo coletivo, e não simplesmente por acordo individual. Sim. E ainda mais com a retirada da exigência de homologação,
né, das rescisões nos sindicatos, então prejudica um pouco mais, principalmente nas demissões, né? Paga o quanto quer, da forma que quer, assina um acordo e tá tudo certo. E o empregado só fala, olha, que bom que eu recebi ainda. Senão eu saía com uma mão na frente e outra atrás, né? Mas aqui, eu não sei como que tá aí aí é TRT o quê? 15? 15, aqui é da 15. TRT 15, né? Eu tenho até um processo aí no TRT 15. Eu não sei como estão as coisas aí no TRT 15, mas aqui no TRT 18, a gente está tendo bastante demanda, né? Bastante coisa no sentido de o empregado vai lá, faz um acerto rescisório, né? E quando ele questiona na Justiça do Trabalho, os juízes não estão dando validade a esses acordos, esses acordos ou esses acertos, ou enfim, essas decisões que são feitas fora do sindicato. Então, mesmo que a lei tenha dado essa possibilidade, né, os juízes ainda levam em consideração muito aquilo que é feito de forma correta no sindicato, daquilo que é feito de qualquer maneira aí no próprio chão da empresa ou na própria casa do reclamante. A gente sabe que isso acontece, né? Sim. Acerto sendo feito aí na casa do reclamante, ou vai vem cá e assina para mim. Sim. Então, existe questionamento nessas coisas. Uhum. Tem uma pergunta aqui de Jundiaí por aí. Está perguntando para a gente se pode ocorrer a demissão sem justa causa durante a pandemia, né? É o que a gente estava conversando no comecinho da live, né? Com relação à estabilidade. É uma estabilidade, mas pode ser mandado embora. Ele prevê uma indenização correspondente, mas pode ser mandado embora, desde que pague, pode, né? Não tem não tem nada que fala assim, olha, você não pode dispensar durante a pandemia. Mesmo que você não tenha adotado nenhum daquilo que foi determinado ali na MP, né? Mesmo que você não tenha suspendido, mesmo que você não tenha reduzido jornada, nada. Você estava trabalhando normal, seu patrão decidiu te dispensar. Não tem problema nenhum. Até então não tem problema nenhum. Né? Desde que ele pague a rescisão corretamente, não tem problema nenhum. E se ele não pagar essa rescisão corretamente, você do Jundiaí por aí, você vai procurar a doutora Aline, que ela vai entrar com ação para você e receber isso daí. Ainda mais que estabilidade, a gente pensa um pouco assim, estabilidade não foi cumprida em reintegração. Né? Então, é uma estabilidade que a gente fala que é uma estabilidade que se converte monetariamente. Mesmo que ela não for cumprida e não for paga, eu entendo que não vai caber uma reintegração por não cumprimento ou não pagamento. É uma questão somente indenizatória, né? Eu concordo contigo. Nesse ponto aí, eu não vejo a possibilidade de reintegração, até pelo período, pelo tempo. Se você for observar, até que saia ou uma liminar, ou que saia uma sentença mandando reintegrar, já passou o período da reintegração, então isso aí vai ser convertido em indenização. Mas essa é a questão do tempo que a gente cai um pouco nos acordos também, né, doutor? Porque os acordos que eu falo, às vezes nem reduzem tanto o direito do trabalhador, mas faz um parcelamento aí, às vezes em 6 vezes, que até ele entrar com uma ação para cobrar isso, já terminou de receber. Isso é verdade. Isso é uma verdade. Mas aí vem aquele detalhe, né? Muitas das vezes, eu não vou puxar para o lado, eu vou puxar para o lado empresarial, mas vou tentar te explicar. Muitas das vezes, o que acontece? Às vezes o trabalhador fala, o próprio trabalhador entende, né? E aí não é uma culpa do empresário. O empresário faz a sugestão de pagamento, às vezes parcelado, e o trabalhador diz justamente o que você me falou, olha, até eu entrar com a ação e ter uma audiência, é o período que eu recebi. Então, para mim, não compensa. Sim. E muitas das vezes, entra com essa ação, né? Chega na audiência, o acordo é feito. Sim. Então, eu não posso jogar simplesmente para o empresário. Uma culpa que muitas das vezes é da morosidade da justiça. Entende? Sim. Aí eu já vou aproveitar e vou engatar no próximo tópico, doutor, que é os impactos positivos, né? Com relação a essa pandemia que trouxe, eu acredito que esse salto tecnológico que a gente foi forçado a ter com essas realizações de audiências virtuais, a gente realiza reuniões virtuais, atendimento, né? Então, fazemos lives. Então, eu acho que isso daí integrou muito mais todo mundo e possibilitou eu entrar com uma ação e ter uma audiência, não sei como que está aí na sua região, mas ter uma audiência de conciliação muito rápida,
né? Pautas sendo marcadas muito rápidas. Então, isso facilita, isso ajudou muito o trabalhador. Eu acho que equiparou um pouco a condição dele com a empresa de conseguir negociar e não ter o tempo e a morosidade da justiça em desfavor dele, né? Eu acho que é algo que, a questão das audiências virtuais, eu acho que é algo que pode até ser levado para o período pós-pandemia. Muitas das vezes a gente perde muito tempo, né, em audiência presencial, sendo que nós poderíamos ter resolvido isso com muito mais facilidade pelos meios de comunicação virtual, né, por WhatsApp, por Zoom, por Google Meet e tudo mais. Eu acho que é algo que, de grande valia, né, que isso trouxe. E aí eu vou puxar para o lado também das relações de trabalho, que pelo fato das empresas terem que se reinventar, todo mundo ter que se reinventar nesse período agora, eu vejo que os números, por exemplo, de trabalho home office aumentaram bastante, né? O número de pessoas ali que foram para o home office é muito grande. E para a empresa, do lado do empresário, é muito mais vantajoso que o seu trabalhador exerça a sua atividade em casa do que eu ter um ponto para ele ir, bater todos os dias, entrar naquele espaço físico e trabalhar. Porque o custo é alto de um local, né? De manutenção de um local é alto. Eu tenho o custo de manutenção disso tudo, né? Às vezes locação do espaço, né? Quando o espaço não é seu. Eu tenho o controle da jornada, que no caso de trabalho remoto e home office eu não tenho. Eu não preciso pagar uma hora extra, por exemplo, para o meu trabalhador. Ele, entre aspas, faz o horário dele. O trabalhador, para ele também, eu entendo como uma vantagem, porque ele está na residência dele, mais à vontade, ele consegue, às vezes, fazer uma outra atividade, ele consegue, às vezes, ter mais proximidade com a família. Então, para os dois, existem vantagens. Mas, para mim, para o empresário, a vantagem é muito maior quando o seu trabalhador exerce em home office. O custo para o empregador, para o patrão, né, para o empresário, é muito menor do que eu ter um espaço para ele ir lá todos os dias. Isso se o empregador cumprir com o que ele deve, né? Se ele condicionar um trabalho saudável, um ambiente de trabalho, porque o que a gente viu na pandemia, por ser um período excepcional, claro, mas a gente viu muita gente sendo jogada para casa. Não tem internet mínima, mas é cobrado de logar no horário, de estar prestando serviço. Não tem nenhuma mesa, uma cadeira decente, mas é cobrado de estar lá trabalhando todos os dias. Então, lógico, um período excepcional. Mas eu acho que com a implantação definitiva do teletrabalho, que já estava previsto, mas que não era tão amplamente utilizado, né, eu acho que tem algumas melhorias pelo empregador, justamente por ele se desincumbir de vários encargos que são dele e ele ter que dar um respaldo para o trabalhador nesse sentido, né? Tem essas questões, mas o que eu vejo, né? O que eu vejo é, como eu te disse, existem exceções. A gente não pode pegar a exceção e jogar ela pela regra. Na minha visão, né, a grande maioria das pessoas, pelo menos dos que eu possuo convívio aqui, eu tenho, por exemplo, uma reclamante que ela atuava como home office, né? Eu entrei com outros pedidos para ela, mas ela trabalhava em home office. E quando ela saiu do home office e voltou para a empresa, ela é uma corretora de seguro. Ela falou para mim, Denner, foi o pior momento para mim, porque em casa eu estava mais perto da minha família, eu tenho uma filha pequena, eu conseguia fazer o meu trabalho, estar de olho na minha filha, né? E quando eu voltei para a empresa, não, eu tinha um horário a cumprir, eu trabalhava em casa, eu trabalhava 8, 9 horas, mas era para mim mais prazeroso e melhor trabalhar essas 8, 9 horas do que eu trabalhar 7 aqui dentro da empresa. Porque aqui eu não consigo fazer aquilo que eu fazia lá dentro de casa. Então hoje eu tenho que levar minha filha para a creche, ou deixar ela com a avó, ou passar para uma outra pessoa. Eu tenho que vir, me deslocar da minha casa para a empresa, é longe, então eu gasto para vir, gasto para voltar. E eu não fico, e para mim não é tão vantajoso quanto eu estava em casa, né? Um relato, um exemplo, estou te dando um exemplo. Mas lógico, existem pessoas que não têm condições. Não dá para você jogar para a pessoa simplesmente, vá para sua casa e trabalhe lá. Ah, mas eu não tenho internet na minha casa. Não, se vira. Eu não tenho computador para fazer. Não, você compra um lá e se vira. Não. Existem casos e casos. Mas como eu te disse, na grande maioria, na minha visão, né, pelo menos na grande maioria, a regra do negócio é que
as pessoas se adaptam bem ao home office, elas se adaptam bem ao trabalho em casa. Eu não sei quais são as experiências que você tem aí. Não, eu acredito que assim, as pessoas se adaptam bem no trabalho em casa, mas eu acredito que é exigido delas muito mais sem uma contraprestação. Então é muito cômodo para a empresa, em iguais condições, né? E Qual seria a coloca. contraprestação? Qual seria a contraprestação, na sua visão? Então, a contraprestação eu vejo, por exemplo, no vale transporte de um trabalhador, muitas vezes eles usam o vale transporte, eles saem de casa, eles têm um contato social, eles vale transporte para ir para algum lugar, ele aproveita o caminho para fazer alguma coisa, ou às vezes um reembolso de gasolina, ou então deslocamento de ônibus, ele aproveita isso tudo, né? Agora, sem essa ferramenta, ele está trancado em casa. Então, o trabalho, ele tem a questão social também, de contato, de convivência. E esse trabalhador, ele não tem um auxílio psicológico, não é só porque ele se adaptou bem no começo que vai funcionar sempre. Então, às vezes, ele começa a ficar sobrecarregado no trabalho, porque ele dorme no trabalho e ele acorda no trabalho. Apesar de ele conseguir fazer outras coisas, ele não tem um desprendimento mental, né? É nesse sentido que eu acho que ele fica prejudicado também, né? Eu entendo, mas aí a gente está falando o seguinte, olha, nós temos pontos positivos e pontos negativos. Aí, nesse caso, né, hoje nós estamos vendo um momento de exceção. Então, a regra é, olha, quem tem condição de colocar o seu trabalhador em home office vai lá e coloca sem nenhuma interferência, vamos dizer assim. Pós-pandemia, eu acho que o trabalhador tem condições de colocar isso na balança e pesar. Olha, o que é mais vantajoso para mim? É eu ir para o meu trabalho e aí eu tenho esses pontos negativos. Eu tenho que me deslocar até lá, eu tenho que bater um ponto, eu vou estar longe da minha casa, vou estar longe da minha família, não consigo fazer nenhuma outra atividade. E eu tenho esses pontos aqui que são positivos, que é os que você mencionou. Olha, no trabalho eu vou ter interação com outras pessoas, no trabalho eu tenho um benefício X, não sei, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu almoço no trabalho, por exemplo. É um Sim. benefício para mim. Né? Então, o trabalhador ele vai ter condições de fazer isso. Mas eu vejo como uma ferramenta muito boa. Eu vejo como algo muito bom. Né? Dar um auxílio psicológico, por exemplo, eu acho um pouco complicado. Pela questão de ônus mesmo. Sim, monetária mesmo. Entendeu? Então ele vai ter que pesar na balança também. Olha, o que fica mais barato para mim? Eu manter o meu espaço aqui ou eu prestar esse auxílio psicológico? Porque o empregador, gente, ele pensa no lucro também. O lucro é basicamente o primeiro pensamento dele, olha, eu monto um negócio para quê? Para lucrar. Para lucrar. Só que dentro desse lucro aqui, eu tenho que pensar também no bem-estar daqueles que estão eu não posso simplesmente entregar para o meu trabalhador todo tipo de benefício, o que seria muito bacana, o que seria muito louvável. Sim. Né? Eu não posso entregar, gastar demais com o meu empregado aqui, porque senão eu não tenho lucro. Se eu não tenho lucro, eu vou fechar o negócio e não adianta eu pagar bem para ele, para organizar tudo isso, se eu não tenho empresa para continuar. Então tem que buscar ali um equilíbrio. Então eu vejo que no home office é possível que pós-pandemia os trabalhadores eles coloquem na balança, eles tenham essa possibilidade de colocar na balança o que é mais vantajoso para ele. Se é ir para o trabalho ou se é fazer o seu trabalho em casa. O exemplo que eu te dei, eu tenho certeza que ela diria 200 vezes, se fosse preciso, né? Prefiro trabalhar em casa. Mas vão existir outros trabalhadores que eles vão dizer, prefiro ir para o trabalho. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo meu. Eu vou te dar um exemplo do Denner. Eu estou no meu escritório hoje. Aqui o Verde mandou fechar tudo. Nós estamos em praticamente lockdown. Só as atividades essenciais estão funcionando. Eu estou no escritório. Porque em casa eu não rendo. Entende? Porque em casa parece que as coisas não funcionam bem. Eu vou me distrair, eu vou ter outras coisas lá e eu não vou produzir como eu produzo aqui. Mas esse sou eu. A minha sócia, por exemplo, ela consegue fazer o trabalho muito bem da casa dela. E para ela é muito melhor ficar lá do que vir para cá. Entende? Mas Então, o doutor acha que os empregados vão ter essa opção? Porque eu acredito que a empresa vai pôr na ponta do lápis o que for mais barato, ela vai fazer, e ponto final.
Aline, vai depender muito da empresa. Eu não posso te falar assim, olha, não, os trabalhadores vão ter condição de discutir isso e tudo mais. Alguns casos, sim, eles vão ter essa condição. Em alguns casos, a empresa tem ponto físico, né? E tem trabalhadores que vão ali, que batem o ponto e tudo mais, e tem trabalhadores remotos. Então, nessa empresa, ele vai ter essa condição. Em outras empresas, não. Em outras empresas, ele vai ser basicamente imposto para ele que trabalha com home office. Então, Tem não consigo te afirmar. uma pergunta aqui da doutora Cleia. O trabalhador que trabalha em home office, a empresa tem que pagar algum auxílio para a internet, energia e custos que são transferidos para o trabalhador? Foi o que a gente estava falando, né? Nesse período de pandemia, o teletrabalho ele veio por uma medida provisória, então a gente entende que ele não se equiparou ao trabalho que já era previsto na CLT. Então, nesse momento de pandemia, de adaptação, o que eu tenho visto é que muitas empresas não têm feito essa cobertura de custos. Mas o ideal, a longo prazo, na minha visão de reclamante, é que sim, de que essas adaptações todas, que haja uma contraprestação da empresa nesse sentido para o trabalhador não sair prejudicado, né? Eu entendo basicamente como você também. Eu acho até o seguinte, é dever do empregador, na minha visão, ele fomentar o trabalho do seu colaborador ali da melhor maneira possível, né? Então, se eu quero, por exemplo, que o meu trabalhador ele tenha um desempenho melhor, porque para a empresa é vantajoso que o trabalhador desempenhe bem a sua função, faça bem feito, né? E produza o quanto mais melhor. Então, para mim, é dever da empresa fornecer meios para que ele entregue, né, esse produto, para que ele entregue As ferramentas de trabalho, né? de trabalho. Então, eu vou fornecer para ele um bom computador, vou fornecer para ele uma boa internet, vou fornecer para ele um celular, né, dependendo do caso. Às vezes a pessoa precisa ligar para alguém. No caso dessa corretora, ela tinha celular, ela tinha notebook e, eu não sei a internet, mas notebook e celular eram entregues pela empresa para ela desempenhar o trabalho dela. Tá, corporativos mesmo, né? Ela Isso. recebeu da empresa como ferramenta de trabalho, né? Ferramenta de trabalho, justamente. E aí, no final da relação, ela tem que devolver, né? Sim, É. sim. Essa é uma Porque aí, dificuldade, né, dos trabalhadores, que eles acostumam muitas vezes com algum benefício, e eu digo assim, até uma mesa, uma cadeira na casa dele, imagina, ele trabalha 2 anos com aquele computador, ele tem coisas pessoais naquilo, de repente ele é desligado, tem uma resistência muito grande em entender que é uma ferramenta de trabalho e fazer a devolução, né? justamente, tem esse detalhe, né? Por exemplo, eu tenho um amigo, né? Ele saiu agora da empresa tem poucos dias aí, como terminou de cumprir o aviso. Ele tinha 10 anos de empresa. 10 anos de empresa. E ele tinha o celular, ele tinha um computador, porque ele era chefe do TI de lá. Então, o computador dele, da empresa era o que ele usava para tudo, praticamente. Usava até para jogar jogo de internet. E aí, para ele, creio eu que tenha sido uma resistência. Ele teve ali que apagar muita coisa, ele teve que fazer backup, ele teve que formatar o computador para entregar, tudo isso. Tinha números, né, salvos ali naquele celular da empresa e tudo mais. Então, creio que para ele foi uma dificuldade entregar isso. É verdade. E o que o doutor pensa com relação à segurança ou insegurança jurídica, né, do que a gente está vivendo, nas relações de trabalho, né? Aline, você falou a palavra certa, né? Insegurança jurídica. Nós não temos hoje certeza de nada. Nós estamos discutindo aqui, nós estamos dando, por exemplo, cada um a sua visão, né, sobre as medidas provisórias, mas nós não temos aí praticamente certeza quase que nenhuma. Assim como no direito do trabalho em geral, né? Eu vejo que existe por parte ali dos trabalhadores e por parte dos empresários também uma insegurança. A gente não sabe o resultado final quase que de nada, a não ser de verbas rescisórias. Verbas rescisórias a gente quase que tem a certeza. E mesmo assim, não é uma certeza absoluta, né? Não é algo absoluto. Mas a gente vive hoje numa grande insegurança, né? As relações de trabalho e o direito do trabalho em si, ele tem esse condão, né? Ele tem um condão um pouco inseguro. Tanto é que nós temos aí súmulas
aqui. Travei? Voltei? Voltou. E no celular apareceu um negócio doido aqui na tela, eu fiquei até, falei, meu Deus, o que é isso? É o vírus, celular. Enfim, Não vai tocar o nós telefone, não, né? Na minha última live tocou o telefone, né, doutor? Não. Não, eu fiz uma live esses dias, só voltando, só cortando o assunto um pouquinho, eu fiz uma live esses dias, 11h18 da manhã, com uma amiga advogada aqui. E durante a live, o telefone, pum, tocou. E aí toda hora eu tive que vir com o dedão aqui, passar para tirar. Pelo amor de Deus. Enfim, vamos voltar lá, né? Questão de segurança ou insegurança jurídica. Eu acho que o direito do trabalho em si já é um ramo do direito. Nós temos uma insegurança jurídica muito grande, né? A gente não tem certeza de quase nada. Tanto é que nós temos aí muitas súmulas, muitas orientações jurisprudenciais, regulando lacunas da CLT, regulando divergências da própria CLT. Então, assim, nesse momento agora de pandemia, com essas MPs, eu acho que nós vamos ter mais problemas lá na frente. Nós vamos ter mais discussões lá na frente. Eu acho que isso vai gerar um número de reclamações trabalhistas aí grande, né? Primeiro, pela questão econômica que o país está vivendo. Então, infelizmente, vamos ter muitas demissões nesse período. E segundo, por conta das próprias MPs, né? A gente não sabe ainda qual vão ser as interpretações de alguma coisa ou de outra, de algum problema ou de outro. Então, vai gerar, sim, uma insegurança jurídica. Eu não sei o que você pensa sobre isso. Gera, assim, uma insegurança jurídica muito grande, mas eu acredito que, assim, uma visão de reclamante, as coisas têm que ser tomadas com um bom senso muito maior. Se antes já tinha que ter um bom senso muito grande, antes eu digo pós-reforma trabalhista, tá? Porque teve uma mudança drástica em iniciais e em processos e em distribuição pós-reforma. Mas eu digo antes da pandemia, né? A gente já tinha um bom senso que foi nivelado depois da reforma trabalhista, e principalmente pela possibilidade de condenação de honorários sucumbenciais, né? E eu percebi, assim, eu me peguei desestimulando algumas ações trabalhistas de clientes meus por essa situação excepcional. Então, eu até queria contar aqui e perguntar para o doutor como que está essa visão das reclamadas, porque era um caso que o reclamante foi demitido, ele recebeu as guias, recebeu tudo certinho, foi feito o cálculo da rescisão dele, e aí a empresa atrasou um dia no pagamento. Em vez dela pagar com os 10 dias previstos na CLT, ela pagou com 11. Então, assim, tudo bem, ela tinha 10 dias, então ela não atrasou um dia, ela atrasou 11, né? Ela tinha que se programar e pagar. Mas é uma situação que antes dessa pandemia já era uma coisa certa. Não, a gente vai entrar, está previsto na CLT, 10 dias é 10 dias. Vamos entrar com a reclamação trabalhista, mesmo que seja um valor mínimo, né? Então tinha um estímulo maior. Agora, nesse momento de pandemia, eu já parei com bom senso e expliquei a situação para o trabalhador. Olha, o direito pela lei você tem. Mas será que o juiz não vai interpretar que essa empresa está tentando cumprir, está tentando honrar, ela honrou com as obrigações dela, deu baixa na sua carteira, ela pagou os seus salários. Então, assim, será que não vale a pena a gente repensar isso e você ver melhor se realmente vale a pena entrar com essa ação? Né? Então, não sei se as reclamadas também têm uma visão assim. Nesse caso aí a gente vai pegar para o lado do bom senso, né? Vê comigo, seria justo condenar a empresa por uma multa nesse momento que nós estamos vivendo por conta de um dia de atraso? Será que é justo? Então a gente tem que pensar muito por esse lado, né? A gente tem que pensar muito por esse lado. E eu acho que pelo lado das reclamadas, né, dos empregadores, eu acho que sim, também nós temos que pensar por um bom senso muito grande, né? Eu vou te dar um exemplo aqui da cidade. A pandemia começou aqui para nós, né, o isolamento, o distanciamento começou em março. No começo de abril, uma empresa da cidade, uma rede de academia da cidade, fechou as portas e disse, olha, eu estou dispensando todo mundo por motivo de força maior por conta da pandemia do Covid-19. Essa empresa agiu com bom senso? Não. De maneira nenhuma. Ela aproveitou uma situação para poder
dispensar os seus funcionários ali. Então, eu vejo que os julgamentos, né, dessas ações, dessas reclamações trabalhistas, eles vão se pautar muito por isso, pelo bom senso. Vão ser analisados muito caso a caso, sabe? Eu acho que a gente não vai ter aqueles julgamentos, assim, de ações em massa, aqueles julgamentos meio que padrão. Eu acho que vai ser muito delicada a análise do negócio, né? Eu acho que vai cair muito nisso que a gente está falando aqui de bom senso. Nesse caso seu, na minha visão, se eu sou magistrado, eu ia usar o bom senso. Olha, nós estamos num momento de exceção, um dia, a empresa agiu de boa fé, pagou, atrasou ali um dia, beleza, tá na lei? Tá, mas vamos flexibilizar isso, né? Da mesma forma, essa empresa, olha, ela agiu com bom senso? Não, então não me venha alegar aqui agora motivo de força maior para dispensar, sendo que em 10 dias de pandemia você utilizou para poder dispensar os seus funcionários. Você tinha aí suspensão, que é o que a gente falou, você tinha aí redução do salário, você tinha meios para continuar a sua atividade empresarial e não dispensar esse tanto de gente. Por que você aproveitou da pandemia e dispensou, sendo que outras empresas do ramo continuam normal? Entendeu? Então, eu acho que vai ser muito minucioso. Vai analisar caso a caso. A gente não pode dizer, por exemplo, que os juízes vão ser positivistas, tá na lei, vamos aplicar, ou que os juízes vão ser flexibilizadores. Não, olha, vamos analisar aqui e tal. Eu acho que vai ser caso a caso. Vamos ter aqueles juízes que vão ser um pouco mais positivistas, que a gente sabe que já existe, Sim. E vão ter aqueles juízes que vão analisar o caso concreto ali, os detalhes, né, tudo que for possível flexibilizar, para o reclamante, para o reclamado, vão chegar ali no meio termo. Na minha visão, vai acontecer isso. Igual tem um comentário aqui, eu concordo que o advogado nesse momento tem que agir como um verdadeiro mediador, né? O advogado tem que tentar mediar essas relações, né? Porque às vezes cai na mão do juiz, a gente sabe que não agrada nenhum nem outro, né? E é por isso que o nosso trabalho é tão importante, Aline. Por isso que o trabalho do advogado ele é tão importante. Porque às vezes a atuação dos advogados, eles previnem uma dor de cabeça lá na frente. Né? Ele previne uma dor de cabeça, às vezes, para o reclamante, ou às vezes para o reclamado. Às vezes sai uma sentença que não agrada nenhum dos dois. Sim. Né? Exatamente. Isso acontece demais. Uma sentença que não agrada nenhum dos dois. Os dois saem chateados, se encontram ali, às vezes, agora não está podendo encontrar, mas antigamente acontecia bastante. Eles param para tomar um café e falam, rapaz, mas eu aquele juiz lá, pelo amor de Deus. Fez um negócio para o reclamante lá que não podia. Aí o cara fala, rapaz, mas deu só aquilo. Aquilo o outro tinha que ter ganhado também, que o juiz fez uma besteira tão grande que privilegiou você. Então sai uma sentença que acaba que não agrada nenhuma das partes. Né? Sim, é verdade. Aqui na minha região, a gente tinha alguns casos assim. O doutor Robert aí, nosso mentor aí, está nos assistindo. Um abraço, daqui a pouco a gente está junto. Tinha alguns casos que as condenações para o reclamante elas eram tão altas que eu tinha que sentar com o meu cliente e falar assim, olha, não se iluda, tá? Isso aqui não vai ficar assim. Então, assim, era uma sentença que não agradava, porque às vezes se fosse uma sentença talvez um pouco mais ponderada, né, desse certo, não havia recurso, encerrava, e no final é uma discussão que não se encerra. E muitas vezes eu entendo que o acordo é um bom caminho, justamente por isso. Não tá bom para ninguém, mas tá bom para todo mundo, e aí encerra uma dor de cabeça a menos, né? Doutor, tá acabando o nosso tempo aqui, a gente tem mais 3 minutinhos para não cair. Deixa eu só te dar um exemplo rapidinho, 2 minutinhos, dessa questão de ganhou muito, mas acabou que ficou pior. Eu tive um caso, no outro escritório que eu trabalhava, em que o cara perdeu esses 2 dedos aqui, tá? Numa gráfica de esquina, uma gráfica pequenininha. Então, se tivesse vindo uma organização num patamar razoável, condizente com o comércio, o reclamante teria recebido. Chuta quanto veio a indenização, juntando tudo? Não sei, uns 300 mil reais? 475 mil Nossa. reais. Você acha que essa gráfica tem condição, mesmo que ela queira pagar, Sim. você acha que ela tem condição de pagar? Nem se ela vender todo o patrimônio dela, ela não vai conseguir honrar. Ela pagaria. Né? Então, o que aconteceu? No final das contas,
essa gráfica quebrou de um jeito, assim, né? Não tinha como. O reclamante não recebeu nada, Nossa. nada, não. Ficou com a sentença de 470 e poucos mil reais para guardar de recordação. É, o que eu brinco com os meus clientes, né? Ganha mais um leve, é um cheque sem fundo, né? Você fica com o cheque na mão, mas se não tiver dinheiro na conta, você não vai receber, né? Receber. Então, por isso que eu sou muito, eu sou um partidário do acordo, né? Eu acho que um bom acordo é vantagem para as duas partes, né? A empresa paga menos do que ela poderia pagar, né? Do que ela deveria pagar, mas o trabalhador recebe de uma maneira mais rápida, o trabalhador recebe, tem a garantia, muitas das vezes, né, de que isso vai acontecer, porque a maioria dos acordos são cumpridos, né? Então, fica bom para todo mundo. Uma mediação, um acordo, no final das contas, é bacana. Legal, doutor. Queria fazer as considerações finais aqui, agradecer muito sua participação, acho que foi muito proveitoso. Essa visão que a gente tem de tentar olhar um pouco o outro lado da coisa é sensacional. Queria agradecer, vou deixar o convite aqui para as próximas lives, a gente já vai organizar aí. Vamos organizar. Eu tenho certeza que essa é a primeira de muitas que vão acontecer. Quero aproveitar também, né, já fazer as considerações finais aqui, agradecer todo mundo, né, que entrou aí na live, agradecer aí, ó, tô vendo aí a mãozinha do Léo Vidigal, um grande amigo meu lá de Minas Gerais. Logo a gente vai fazer uma live junto também. Então, todo mundo que compareceu, quero agradecer, né, por ter nos dado essa oportunidade, né, de falar um pouquinho. Quero agradecer você, Aline, pelo convite, né? Deixa seu Instagram aqui, doutor. Quem não te segue ainda para começar a te seguir. Quem não me segue ainda, aqui, ó, @Benner _Clemente. Legal. Aqui, ó. Quem não me segue, me seguir aí, ó. A gente posta, tanto eu, os conteúdos aqui, e quem também não segue a Aline, né, que é meu seguidor, que está aqui na live, que é meu seguidor, segue a Aline aí, conteúdo excelente, principalmente voltado aí para a parte trabalhista. Né? Segue a Aline aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Então tá bom, doutor. Muito obrigada, boa noite. Agradeço novamente, foi um prazer imenso aqui. Essas discussões jurídicas acho que só acrescentam, né, para o conhecimento, para o pessoal que participou. Agradeço todo mundo que estava aí. Muito obrigada. Obrigado, Aline. Um grande abraço, viu? Um abraço. Um abraço, tchau, tchau.